prazer estarmos juntos mais uma vez. Antes de passar a exposição da palavra, irmãos, me permitam fazer um rápido parênteses. As inscrições para o evento em agosto de aconselhamento bíblico já estão abertas e nós contamos com os irmãos para divulgarem o evento. Já constam nas redes sociais, isto é, Instagram e Facebook, a respeito do evento. Será um evento voltado para pastores e líderes. Nós esperamos alcançar vários pastores e líderes, não só de Rio Grande, mas também de Pelotas e também pessoas da volta que tenham interesse em participar. Então, por favor, orem por esse evento, divulguem o evento, se possível, em suas redes sociais e também, se possível, se tiverem algum contato de algum pastor, de algum líder que conheçam, nos passem para que nós possamos comunicá-los, enviá-los o convite ou, se forem amigos de vocês, que vocês mesmos possam enviar, tá bom? E divulgar ao máximo o nosso evento. Basicamente isso. Feche parênteses, façamos agora a exposição da palavra. Convido os irmãos a abrirem comigo em Levítico, capítulo 19. Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens a respeito da santidade de Deus e da disciplina da igreja. Essa, uma mensagem de 4 sermões, que, se assim Deus permitir, começa hoje e termina no último domingo de abril. Mês passado meditamos a respeito de Jesus, o Cordeiro de Deus. No Evangelho de João, falamos da obra do Senhor Jesus em se encarnar, em vir, morrer em nosso favor e ressuscitar dentre os mortos. Continuaremos esse mês falando da obra de Jesus, o Cordeiro de Deus, dessa vez aplicando especificamente os conceitos de santidade de Deus e disciplina da igreja. Levítico 19, fica no início da sua Bíblia, terceiro livro dela. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 e 2 do capítulo 19 de Levítico apenas. Esse é o texto-chave e tema do livro de Levítico. Levítico 19, versículo 1. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Até aí, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado. O Senhor nos alcança em Jesus, e nós não merecíamos isso. E o Senhor hoje nos convida a uma vida de santidade que reflete o teu caráter. Abençoa-nos à medida que lemos a tua palavra, fala aos nossos corações, que o que seja comunicado aqui seja precisamente tão somente o que o Senhor pretende falar ao seu povo, e que nossos corações sejam receptivos ao teu santo e bom conselho. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, santidade é uma palavra difícil. Não é fácil falar sobre santidade. Até considerando os vários conceitos que nós temos sobre santidade em nosso meio. Bem, alguns falam sobre santidade no sentido de ser perfeito, no sentido de andar em retidão, no sentido de não desviar-se nem para a esquerda e nem para a direita. Isso é bíblico, é claro que sim. Mas será que nós podemos definir santidade apenas como ser perfeito? E será que definindo santidade meramente como ser perfeito, nós não estamos colocando uma ênfase demais em nós mesmos, por mais que santidade envolva buscar a perfeição, buscar a retidão, e buscar não se desviar nem para a esquerda nem para a direita? Alguns definem santidade como um modo diferente de se vestir, um modo diferente de falar, um modo diferente de se portar. E não há como negar. É certo que se nós andarmos em santidade, nós vamos ser pessoas diferentes. Vamos ser sal e luz do mundo, certo? Isso é bíblico. Mas será que nós podemos definir santidade apenas como portar-se de um modo diferente, falar de um modo diferente, vestir-se de um modo diferente? Será que só isso é santidade? Alguns definem santidade como a prática das disciplinas espirituais, ler as escrituras, orar. É bíblico. Santidade envolve ler as escrituras, envolve orar, mas será que é possível definir santidade apenas como a prática das disciplinas espirituais? Irmãos, sejamos honestos. É possível ler as Escrituras dia após dia, orar intensamente horas e horas, e ainda assim não vivermos uma vida de santidade. É possível nós nos vestirmos de um modo diferente, falarmos de um modo distinto, nos portarmos de uma maneira que as pessoas vejam alguma diferença, mas ainda assim
não vivemos em santidade. É possível nós exteriormente buscarmos boas obras ou buscarmos a perfeição, buscarmos a piedade exteriormente, sem que estejamos buscando genuinamente a santidade. Pensem nos fariseus. Os fariseus, eles eram conhecidos por serem muito diferentes, se vestiam de modo diferente, falavam de modo diferente, liam as escrituras, oravam. Eram pessoas distintas que eram conhecidas por buscarem a perfeição. Mas os fariseus, por outro lado, tinham motivações totalmente corrompidas quando buscavam a santidade, de modo que Jesus os qualificou como hipócritas. Então, é possível nós, sim, exteriormente buscarmos, ou parecemos aos olhos dos outros buscar a santidade, mas Deus não olha somente o ato exterior. Deus olha e sonda o nosso coração. Então, nós somos convocados, à luz das Escrituras, a termos uma visão mais elevada do que seja a santidade. Santidade não é apenas algo que se vê com os olhos exteriores. Santidade é uma postura do coração. Santidade é uma postura reverente fundamentalmente perante Deus do nosso próprio coração. Nós não podemos falar aqui de santidade sem enfocarmos, sem começarmos a falar dela sobre a santidade de Deus. Na verdade, nós não entenderemos o que é a nossa santidade, o que é viver uma vida de santificação, se nós não meditarmos hoje sobre a santidade de Deus. Na verdade, nós somente somos chamados a ser santo porque o Senhor é santo. É isso que o versículo 2 de Levítico diz. De Levítico 19, sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Deus é um Deus santo. E como um Deus santo, nos chama a refletir o seu caráter. Então, para entender o que é santidade, nós precisamos, antes, meditar sobre quem é esse Deus santo, sobre o que é a santidade de Deus e por que Deus é tão santo e tão diferente assim. Levítico é um livro desprezado, porque o seu tema fundamental é o tema de santidade, especificamente da santidade de Deus. E não existe algo mais assustador do que a santidade de Deus. O que nos afasta hoje de Deus? O que nos faz distintos dele? O que é o abismo entre nós e Deus? O abismo que existe entre nós e Deus é justamente decorrente da distinção que nós temos em relação a Deus. Deus é santo, nós não somos. Somos pecadores concebidos em pecado. E a mensagem do Evangelho visa fundamentalmente tratar esse problema, esse abismo que existe entre nós e Deus, que nos separa dele, por conta da nossa falta de santidade. Então, cabe a nós entendermos o que o livro de Levítico fala sobre a santidade de Deus. O livro de Levítico é o terceiro livro do Antigo Testamento. Muitos o reputam como um livro antiquado e passado, mas talvez não haja livro tão atual quanto o livro de Levítico. O Levítico é um livro extremamente aplicável às nossas vidas, mas é verdade, ele assusta. Levítico 10, por exemplo, nos retrata um episódio um pouco assustador. Nadab e Abiú, em Levítico 10, se aproximam do santuário de Deus. Nadab e Abiú eram dois filhos de Arão. Arão era um grande sacerdote em Israel, o grande sacerdote de Israel, inclusive. E Nadab e Abiú se aproximaram do altar para oferecer algo que, aos olhos de quem via, era algo santo. Nadab e Abiú ofereceram um incenso a Deus. E, exteriormente, quem via aquilo, pensavam, uau, eles estão fazendo o que sempre fazem, estão oferecendo incenso a Deus, estão oferecendo algo como adoração a Deus. Porém, Deus não vê apenas o exterior. Deus sonda o coração. Deus não vê apenas o ato externo. Deus sonda as nossas motivações, e Deus estava sondando as motivações de Nadab e Abiú. E o que está registrado em Levítico 10, versículo 1, é assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse:
Mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Irmãos, Nadab e Abiú foram consumidos diante de um ato que, aos olhos das outras pessoas, era considerado como um ato santo. Porque Deus, ele não considera apenas o ato exterior. Deus sonda o coração. Deus conhecia as motivações de Nadab e Abiú e ele sabia que Nadab e Abiú não estavam seguindo todos os preceitos do Senhor ao oferecer aquele sacrifício. Era um sacrifício estranho. Não um sacrifício, mas uma oferta estranha. Era um fogo estranho na presença do Senhor. E Deus nos chama hoje à santidade, nos lembrando de que santidade é uma postura reverente do coração. Mas quem é esse Deus santo, afinal? Quem é esse Deus tão distinto, a ponto de consumir Nadab e Abiú, quando parecia até que eles eram piedosos? Por que Deus? O Senhor não podia deixar com que eles pelo menos terminassem de oferecer, não fazer aquilo perante o povo? Por que Deus fazer essas coisas assim? Por que ser tão distinto assim? O que Deus estava requerendo do povo de Israel? Irmãos, Israel habitava no meio de uma nação, de nações pagãs, de nações que possuíam seus deuses, seus falsos deuses, seus ídolos. E uma nação, ou melhor, um ídolo, inclusive muito conhecido das nações pagãs ao redor de Israel, era Moloque. Moloque era um ídolo. E os seus adoradores refletiam o caráter do seu ídolo. Porque se você pensar, em última instância, adoradores refletem o caráter de quem eles adoram. Se nós adoramos Moloque, nós vamos refletir o caráter de quem? Do ídolo, de Moloque. Se nós adoramos a Deus, nós refletiríamos o caráter de Deus. E aqui havia um problema com os adoradores de Moloque. Eles estavam refletindo o caráter de Moloque. E Israel estava imerso naquele meio de nações pagãs. E estava sendo instruído por Deus a não se portar como os adoradores de Moloque, mas a se portarem de um modo distinto. Pois Deus é distinto, então seus adoradores também devem ser distintos. Moloque era um ídolo que era conhecido pela imoralidade sexual, era conhecido pela promiscuidade, era conhecido por ser autocentrado e conhecido por ser sádico. Era comum que seus seguidores também refletissem o seu caráter. Os seus seguidores, inclusive no culto a Moloque, eles tinham alguns hábitos. Os adoradores de Moloque se envolviam frequentemente em orgias no meio de seus cultos. E aquilo eles ofereciam a Moloque como uma espécie de oferta ao Moloque. As orgias que eles faziam, a prática promíscua de que cultivavam, era como parte do culto dos adoradores de Moloque. E havia algo no culto a Moloque. Frequentemente, parte dessas relações promíscuas e iníquas nasciam crianças indesejadas, fruto das orgias. E, como parte do culto a Moloque, o que essas pessoas faziam? Elas ofereciam muitas dessas crianças sobre um altar para serem queimadas e consumidas para o ídolo. E agora, em todo o capítulo 18, o capítulo anterior que nós lemos no início, em todo o capítulo 18, Deus está exortando o povo de Israel a ser diferente dos adoradores de Moloque. Porque Deus é diferente de Moloque. Deus não se parece nada com Moloque. Deus é o Deus da vida e não o Deus da morte. Deus é o Deus que criou o ser humano à sua imagem e não a que chama o ser humano a distorcer a sua imagem em práticas promíscuas. Deus é um Deus de ordem e não um Deus cheio de desordem. Deus é um Deus cheio de bondade e de amor e não um Deus que chama seus seguidores a refletirem o caráter impuro de Moloque. Deus é um Deus distinto. Deus é um Deus que instituiu o santo matrimônio e não um Deus que chama seus seguidores a se envolverem em orgias. Em Levítico 18, versículo 29, nós lemos assim. Versículo 20, desculpe. Levítico 18, versículo 20. Nem se deite com a mulher do seu próximo. São ordens a Israel.
para ter relações sexuais, porque isso torna você impuro. E não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque. Não profane o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. É a abominação. Não tenha relações com um animal para se contaminar com ele. E também a mulher não se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É confusão. Irmãos, todas essas práticas eram comuns aos adoradores de Moloque. Mas o ponto é, Deus está chamando seus adoradores a serem distintos dos adoradores de Moloque. Porque Deus é distinto de Moloque. E se nós adoramos a Deus, nós seremos distintos também. E existia uma consequência para aqueles que permaneciam, que imitavam os adoradores de Moloque. Uma consequência severa, que está em Levítico 18, versículo 29. Diz assim: todo aquele que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem, serão eliminados do seu povo. Portanto, vocês devem guardar a obrigação que têm para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês, e não se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aqueles que imitavam Moloque eram expulsos do povo de Deus. Aqueles que imitavam Moloque eram considerados como gentios e publicanos. Aqueles que imitavam Moloque eram não mais considerados bem-vindos no povo de Deus, pois eles eram distintos. Distintos no sentido de não parecerem com o Deus distinto de Israel, mas serem semelhantes ao Deus pagão, Moloque. Essas pessoas impenitentes, obstinadas, sem arrependimento, não eram mais convidadas a estarem no povo de Deus. Essa é uma consequência severa, é verdade, mas reflete o caráter de Deus. Deus é um Deus santo. Deus não suporta a iniquidade. Deus não é condescendente ou complacente com a prática iníqua e impenitente. Deus não é complacente com alguém que pratica a imoralidade, continua a praticar sem arrependimento, de um modo obstinado. Deus não é condescendente com isso. Deus não concorda com essas práticas pagãs, porque elas são o que são, pagãs. E o povo de Deus é um povo chamado a ser distinto, pois Deus é distinto, Deus é santo. É fácil olhar para trás e pensar, Moloque morreu. Mas será que morreu mesmo? Nós olhamos para os nossos dias e talvez não tenhamos sociedade tão imoral como a nossa. Talvez não tenhamos a sociedade tão promíscua como a nossa. Talvez não tenhamos a sociedade que cultive mais a imoralidade sexual como a nossa. E, às vezes, isso aparece no povo de Deus como pequenas fagulhas, pequenas coisinhas, pequenos detalhes. É uma postura ali, outra fala acolá, um modo de se portar adiante, e nós vamos sendo condescendentes. E quando nós não apagamos o mal pela raiz, existe um grande perigo aqui, de que haja um grande incêndio, e que todos nós, juntos, sejamos consumidos. E Deus não nos chama a isso. Deus nos chama a apagarmos a fagulha desde já, pois Deus não suporta a imoralidade. Deus não é condescendente com a prática iníqua. Deus não está de acordo com a prática comum do mundo caído e quebrado pelo pecado. Hoje, século 21, nós abrimos os jornais, ligamos a televisão e nós vemos manifestações em prol da defesa da imoralidade, em prol da legalização do aborto, em prol de práticas iníquas correlacionadas todas com a imoralidade sexual. Será mesmo que Moloque está morto? Bom, eu penso que não. Mas Moloque, é verdade, ele se manifesta de maneiras diferentes. E nós, enquanto igreja, temos o dever de entender o princípio bíblico de Levítico e aplicar às nossas vidas hoje. Pois Moloque, na verdade, está mais vivo do que nunca esteve. Moloque, na verdade, está tão atuante quanto nunca esteve. E nós não devemos pensar que estamos muito longe, quanto igreja, da prática deles. Porque nós, apesar de não sermos, muitas vezes, não imitarmos a postura que eles imitam, nós podemos ser condescendentes e omissos. Podemos não falar quando deveríamos, concordamos, às vezes, por educação, e assim vamos dando lugar, cada vez mais, à postura dessas pessoas. E elas vão se manifestando de um modo cada vez mais escancarado e aberto. Será que é assim que Deus nos chama a viver? Eu penso que não. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10,
versículo 6, nos dá uma severa advertência sobre nós que pensamos estar de pé. 1 Coríntios 10, versículo 6, diz assim: Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, essas coisas, Antigo Testamento, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Hoje nós temos nossos ídolos particulares. Estamos no século 21 e não significa que não existam mais ídolos. Significa sim que os ídolos se manifestam de maneiras diferentes. Podemos não ter uma estátua de ouro, de prata, de madeira na nossa frente para nos curvarmos e adorarmos, mas podemos cultivar ídolos em nosso coração e estarmos abrindo mão de nossos valores, de nossas crenças, com uma postura condescendente em relação ao pecado do próximo. E Deus não nos chama a ser assim. Deus nos chama a sermos santos. Deus nos chama a sermos um povo separado, um povo que reflete o caráter do Senhor. Os israelitas, eles viam aqueles sinais e maravilhas, enquanto Deus operava no meio deles. Eles viram o mar vermelho, o mar se abrir. Eles viram a Deus operar curas e milagres grandiosos, viram grandes feitos, mas ainda assim, seu coração era endurecido e tendia à murmuração. Hoje também Deus faz grandes coisas nas nossas vidas. Hoje Deus também opera poderosamente em nossos corações. E também nós temos a tendência a cair. E em todo tempo Deus nos chama a vigiar, a estarmos atentos, para que nós não estejamos a refletir veladamente o caráter de Moloque. Deus nos chama a termos uma postura distinta. Enquanto cristãos, nós somos chamados a refletir a luz de Cristo. E não há quem tenha agido de uma maneira mais distinta, refletindo perfeitamente o caráter do seu Pai, do que Cristo, o nosso Senhor. E se nós somos conhecidos como cristãos, nós somos conhecidos, ou melhor, devemos ser conhecidos, por refletir o caráter também do nosso Redentor, do nosso Salvador, que se portou de um modo ousado no meio de um tempo difícil, e foi até as últimas circunstâncias para dar o perfeito exemplo do que é viver de um modo santo. Até aqui, nós falamos que santidade é o tema central do livro de Levítico, mas eu devo dizer que santidade sozinha não é o tema central do livro de Levítico. Na verdade, santidade e misericórdia são os temas centrais de Levítico. Na verdade, santidade e misericórdia em todo momento andam juntas. No primeiro momento, nós podemos tomar um susto. Puxa, Deus nos chama a ser santos, mas nós somos tão diferentes disso. Deus nos chama a ser santos, mas é tão difícil ser santo. E é verdade, o livro de Levítico também reconhece isso. Na verdade, o livro de Levítico é um livro sobre a misericórdia de Deus. Não é à toa que o livro de Levítico seja um livro recheado de sacrifícios e ofertas que o povo oferecia quando pecava, porque Deus sabia se o povo iria pecar, se o povo iria cair, se o povo iria tropeçar. E não uma vez, mas diversas vezes. E por isso, o livro de Levítico oferece um sistema perfeito de sacrifício, onde o povo, quando pecava, podia expressar um arrependimento. Eles podiam fazer o que Deus havia ordenado e, assim, através dessa prática do sacrifício, exteriorizar a sua prática, ou melhor, o seu ato de arrependimento. Era um modo de o povo manifestar o seu arrependimento pelo pecado. Veja, o livro de Levítico é um livro cheio de misericórdia. Nós vemos isso já em Levítico 26, versículo 40. Veja, diz assim: mas se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade
que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Irmãos, Deus em todo tempo está disposto a receber um coração arrependido. E esse não é, o ponto aqui não é dizer que Deus é um Deus que olha para o nosso pecado e já não nos expurga de uma vez por todas. Mas Deus é um Deus que chama o seu povo a ser santo. Deus é um Deus que chama o seu povo a buscar a santidade. Deus é um Deus perdoador, pois Ele é cheio de misericórdia. E nós podemos hoje cair diversas vezes e saber que existe um Deus misericordioso que nos recebe em seus átrios. Em Lamentações 3, versículo 22, nós lemos: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois se Deus não fosse misericordioso, nós todos seríamos consumidos, como foram Nadab e Abiú. Mas Deus é um Deus cheio de misericórdia. Deus, o mesmo Deus que nos chama à santidade, é o Deus que nos chama ao arrependimento. Deus, o mesmo Deus que nos chama à santidade, é o Deus que reconhece que nós iremos pecar e precisaremos nos arrepender para voltarmos a refletir o seu caráter. Deus é o Deus que reconhece a nossa fraqueza. E a expressão máxima do reconhecimento de Deus da nossa fraqueza é o envio do seu Filho Jesus para nos salvar. Foi precisamente por entender que nós somos incapazes de andar em santidade por nossas próprias forças, que Deus, o Deus Santo, enviou o seu Filho para levar a ira que nós merecíamos levar na cruz do Calvário. Deus enviou Cristo Jesus para levar a condenação que nós merecíamos levar. Deus enviou seu Filho Jesus para oferecer o sacrifício definitivo, de uma vez por todas, que é um cumprimento pleno do sistema sacrificial do livro de Levítico, para que agora nós tenhamos, à direita de Deus, um sumo sacerdote que intercede por nós, pois Ele mesmo sabe o que é padecer, pois Ele mesmo levou as nossas fraquezas, pois Ele mesmo passou por tudo que nós passamos, mas sem pecar. E porque Cristo venceu na cruz, está assentado à direita de Deus, sendo ressuscitado entre os mortos, e em breve voltará. Nós sabemos que hoje nós poderemos perseverar até o fim, pois Cristo não nos deixa sozinhos. Cristo nos envia um Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo para nos transformar, nos moldar e nos conduzir em toda a piedade. O Espírito Santo que aplica a obra de Jesus em nossas vidas. O Espírito Santo que gera um incômodo em nosso coração dia após dia em relação ao nosso pecado, para que nós possamos nos aproximar de Deus em arrependimento e fé. A grande questão não é se nós pecaremos ou não pecaremos. A grande questão é se nós estamos nos arrependendo ou não. A grande questão é se nós estamos buscando fugir dos nossos pecados e das práticas iníquas, sermos um povo distinto ou não. Deus sabe das nossas fraquezas. Deus sabe que por nossas próprias forças nós não conseguiremos chegar até o fim. Deus sabe que nós somos incapazes de chegar à Nova Jerusalém pela força do nosso braço. Deus sabe que nós somos extremamente limitados e frágeis. Deus sabe dos nossos pecados mais íntimos e profundos. Deus sabe da nossa fraqueza mais aguda e nos conhece muito bem, porque Deus sonda o nosso coração. Mas esse Deus que sonda o coração, que vê a nossa alma, é um Deus cheio de misericórdia. Jesus Cristo é a expressão máxima da sua misericórdia. E por meio de Jesus Cristo, nós somos chamados hoje a uma vida de santidade. Porque Jesus venceu a morte, venceu o pecado e venceu na cruz. Hoje é possível refletirmos o caráter de Deus, pois nós não estamos sós. Nós temos um Consolador, um ajudador, o Espírito Santo, que aplica a obra de Jesus em nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça. Veja que Pedro começa falando de graça, mas vamos continuar. Na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário,
Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Irmãos, nós tendemos a criar uma dicotomia entre graça e santidade. Então, nós pensamos assim, uma coisa é a graça e outra coisa é a santidade. Mas, na verdade, não existe distinção aqui entre a graça irresistível de Deus que alcança os nossos corações e santidade. Pois se nós somos alcançados pela graça, nós viveremos em santidade. E se nós não vivemos em santidade, significa que nós não fomos alcançados pela graça. Na verdade, a graça de Deus é extremamente preciosa. A graça não é uma graça barata. Não é uma graça, um presente qualquer que Deus lhe entrega, uma caixa vazia, que não tem nada dentro. Não! Deus entregou seu próprio Filho para que nós possamos hoje desfrutar da sua graça preciosa. Não foi por qualquer valor. E se nós entendemos o que Deus realizou e nos assentamos hoje à mesa com Jesus, nós vamos necessariamente refletir o caráter de Deus. E se nós alegamos ser alcançados pela graça e vivemos de um modo que não é coerente com a graça com que nós somos alcançados, possivelmente existe algum problema conosco. E é verdade, nós somos chamados a refletirmos o caráter de Deus. E por mais que a salvação seja pela graça, por mais que tudo o que Jesus tenha efetuado seja independente dos nossos méritos, Deus nos chama hoje a buscarmos intensamente a santidade, buscarmos a sua semelhança. Deus não nos chama a fazer fotossíntese, recebendo luz, mas ficarmos ali parados, sem fazer nada. Não! Deus nos chama a receber luz e a transbordarmos em muitos frutos. Deus nos chama a receber luz, mas também refletirmos como pessoas que imitam o seu caráter. Não é possível ser impactado pelo Evangelho, mas permanecer o mesmo. Algumas pessoas passam décadas na igreja, décadas ouvindo o Evangelho, e elas continuam com os mesmos hábitos de outrora. Mas se nós estamos recebendo o Evangelho e continuamos os mesmos de 10 ou 20 anos atrás, existe algum problema conosco. O que nós estamos fazendo com o Evangelho? Porque Jesus venceu. E Ele nos envia o Espírito Santo hoje para nos moldar. Apesar da nossa incapacidade em sermos transformados, hoje, nós somos feitos templos do Espírito Santo. E é verdade, nós venceremos um pecado, posteriormente vai nascer outro, e nós venceremos outro, e vai nascer mais outro, e assim, até o final da nossa vida. Agora, permanecer com o mesmo pecado por décadas, o que nós estamos fazendo com o Evangelho? O que nós estamos fazendo com a revelação que Deus nos deu? O que nós estamos fazendo com a mensagem da cruz, que transforma, que não nos faz os mesmos, mas que nos molda por completo? É verdade, é tudo pela graça, é tudo pelo poder de Deus, pelo mérito de Jesus. É Ele quem opera em nós o querer e o realizar. E se nós somos alcançados pela graça, nós vamos viver de um modo distinto. Nós somos chamados a sermos um povo separado, o povo santo do Senhor, o povo que reflete o caráter de Deus, o povo que reflete a sua luz. Deus sabe que enquanto nós estivermos no período intermediário entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, esse período intermediário vai ser cheio de dificuldades, de tribulações, de luta contra o pecado. Ele sabe que nós habitamos no corpo pecaminoso, no mundo pecaminoso, e somos também afligidos pelas realidades espirituais de trevas ao nosso redor. Ele conhece isso. Ele sabe que nós iremos pecar. 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Deus sabe que nós pecaremos. E o mesmo João que escreve essas palavras no capítulo 1, é o João que escreve as seguintes palavras no capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve andar também como ele andou.
É verdade, nós pecamos, nós estamos destituídos da glória de Deus. Mas se nós hoje somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo nos auxilia a guardarmos os mandamentos de Deus. E se nós dissemos que amamos a Deus e não guardamos os mandamentos dele, nós somos mentirosos também. Se nós dizemos que amamos a Deus, mas vivemos num pecado obstinado, sem nos arrepender, nós somos mentirosos. Nós não somos verdadeiros. Nós não somos cidadãos do reino de Deus. Se nós confessamos que Deus é o Senhor, mas ao mesmo tempo não guardamos os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor, então nós somos hipócritas. Como nós podemos dizer que refletimos um Senhor se nós não guardamos o que esse Senhor diz? Se nós dissemos que cremos no Senhor, mas vivemos com mandamentos de outros senhores, então nós somos falsos adoradores. Nós dizemos que adoramos a Deus, mas interiormente nós estamos cultuando o ídolo. Inevitavelmente, nós estamos hoje guardando algum tipo de mandamento. Nós hoje podemos estar guardando a palavra de Deus em nosso coração, para que não pequemos contra Ele. Mas talvez nós estejamos guardando em nosso coração mandamentos de ídolos. Talvez hoje nós estejamos vivendo como Moloque. Talvez nós estejamos cultuando um falso Deus dentro do nosso coração. Deus sonda o nosso coração. Deus sabe se nós o amamos verdadeiramente e guardamos ou não os seus mandamentos. Existem vários ídolos ao nosso redor. O ídolo de Moloque era um ídolo que refletia muito o desejo de seus adoradores por controle, por controlar as coisas. Os adoradores de Moloque cultuavam, sobretudo, o prazer instantâneo. Eles queriam prazer agora, já, imediatamente. E por isso eles incorriam em práticas iníquas. E nós, muitas vezes, também queremos controlar o mundo e o universo e desfrutar do prazer que a carnalidade pode conceder. E quando nós fazemos isso, nós estamos deixando de submeter ao nosso Senhor e de guardar os seus mandamentos, para guardar os mandamentos de um ídolo, de alguém que no final das contas vai nos conduzir à morte. Hoje nós temos duas opções: adorar o Deus Altíssimo, guardar os seus mandamentos, ou dizer que nós amamos Ele, mas viver de uma maneira distinta. A boa notícia é que em Jesus há esperança para nós. Se você olha para a sua vida e vê pecado arraigado hoje há muito tempo, existe esperança para você. Deus te trouxe aqui e talvez Ele já tenha te trazido aqui muitas vezes, mas Deus te dá o hoje para que você possa se arrepender. Deus te dá hoje para que você possa ouvir a sua palavra, a palavra do Senhor, olhar para Jesus Cristo e receber graça e misericórdia em momento oportuno. Cristo hoje intercede por você, para que hoje você possa abandonar práticas iníquas e promíscuas, viver refletindo o caráter de Deus. Deus te concede hoje graça por meio dos braços do Redentor. Deus hoje concede uma boa notícia por meio dos braços do Salvador. Existe esperança hoje para a criatura mais vil. Se você olha para si e não enxerga pecado algum, talvez Deus também te chame hoje a pedir por convicção de pecado. Porque todos nós temos pecado e todos nós temos lutas. E se nós olhamos para nós e não vemos pecado, significa que nós estamos cegos. Mas a grande questão é se nós estamos sendo convictos dos nossos pecados e nos arrependendo e buscando a mudança por meio da graça de Deus, ou se nós não o reconhecemos e estamos vivendo de um modo obstinado. Se você reconhece hoje, existe esperança para você. Se você não consegue enxergar, peça a Deus para que Ele abra os olhos do seu coração, para que você enxergue a luz de Cristo e seja transformado. Se você está desanimado na luta contra o pecado, a boa notícia é que Jesus Cristo venceu por você na cruz. E por meio de Jesus Cristo, você pode ter bom ânimo, pois Cristo venceu o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé no Salvador, que é poderoso, não somente para converter nossos corações e nos deixar seguir o nosso rumo, mas para converter o nosso coração e nos convidar a uma caminhada que reflete o seu caráter. Para finalizar, Hebreus 12,
versículo 4. Nós já lemos hoje ali na liturgia, mas ele é tão importante que nós vamos ler novamente. Hebreus 12, versículo 4, diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Irmãos, frequentemente Deus nos disciplina e nós passamos por momentos difíceis de disciplina em nossas vidas. E Deus faz isso justamente por nos amar profundamente. Deus faz isso para que nós possamos ter a venda dos nossos olhos retirada, para que nós possamos enxergar a sua luz. Portanto, possamos escutar a voz de Deus, pois hoje é o dia que Ele nos dá para refletir o caráter de Deus, manifesto na cruz de Jesus, sobretudo. Amém? Vamos orar? Eu te convido a orar comigo. Se possível, se coloque de pé. Vamos orar juntos.